Irmãos e irmãs, hoje eu trouxe uma palavra para partilhar com vocês, que é uma palavra muito importante para a nossa vida espiritual e para a nossa vida como um todo, né? E ela vai nos retratar sobre a desobediência e sobre a obediência a Deus. E hoje nós vamos meditar sobre uma história muito importante lá da Bíblia, que é do profeta Jonas. Jonas foi um profeta que foi levantado por Deus para pregar na cidade de Nínive. Só que Jonas não quis pregar na cidade de Nínive e ele se desvia para Tarso, ou seja, ele desobedeceu a Deus. E a Bíblia, irmãos e irmãs, ela retrata para nós, com base na experiência de Jonas, o que acontece quando nós desobedecemos a Deus. Jonas ele foi parar em um barco, onde Deus ele mandou um vento forte contra esse barco. E as pessoas que estavam dentro daquele barco jogaram Jonas em alto mar. E a Bíblia nos diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. Irmãos e irmãs, a reflexão dessa história sobre a parte da desobediência de Jonas é que quando nós desobedecemos a Deus, nós colheremos consequências amargas futuramente. E Jonas, ele colheu uma consequência extremamente amarga. Ele foi expulso do barco e ele foi parar na boca de um grande peixe. E às vezes, irmãos e irmãs, Deus ele quer nos usar, só que às vezes nós acabamos desobedecendo, seja intencionalmente ou não. Mas a Bíblia ela vem aqui nos retratar as consequências da desobediência. Jonas ele foi levantado por Deus, mas ele não quis pregar em Nínive e fugiu para Tarsis, ou seja, ele fugiu do seu chamado. E nós não podemos fugir do chamado que Deus nos dá, mas devemos abraçar e obedecer ao nosso Senhor. Amém? E a Bíblia também vai nos dizer, irmãos e irmãs, que Jonas ele se arrependeu. Ou seja, quando nós desobedecemos a Deus e nos arrependemos, Deus ele sempre nos perdoará. E Jonas, após ter se arrependido, ele foi para Nínive, ele pregou a palavra em Nínive. Mas repare, irmãos e irmãs, que Jonas precisou sofrer consequências amargas da sua desobediência para realmente obedecer a Deus. Ele não precisava ter sido engolido pelo grande peixe. Ele não precisava ter sido jogado do barco para obedecer a Deus. Mas, irmãos e irmãs, as consequências da nossa desobediência a Deus, elas são ruins. E que isso possa ficar de reflexão, tanto para mim quanto para você. Que a desobediência a Deus nos faz colher consequências ruins. E é importante nós nos conscientizarmos, irmãos e irmãs, que Deus ele não nos castiga. Deus ele não é um Deus castigador, um Deus que tem prazer em fazer com que seus filhos colham consequências ruins. Mas ele é um Deus de amor, e justamente por ele ser um Deus de amor, é porque ele nos faz pagar conforme as consequências dos nossos atos. E Jonas, ele pagou conforme a consequência do ato dele, conforme a desobediência dele, que foi engolido pelo grande peixe. Mas, irmãos e irmãs, a Bíblia vai continuar nos dizendo que após Jonas ter pregado para aquele povo, que era uma cidade muito grande, mas era uma cidade que estava longe de Deus, o povo se voltou para Deus. Ou seja, irmãos e irmãs, quando nós
obedecemos a palavra de Deus, seja para pregarmos para alguém ou para qualquer outra coisa, nós temos a oportunidade de ganhar almas para Deus, de sermos instrumento de Deus. E Jonas, ele estava se recusando. E quantas vezes, irmãos e irmãs, na nossa caminhada cristã, nós podemos recusar sermos boca de Deus na vida das pessoas. E nós temos que vigiar quanto a isso, porque nós não podemos recusar, irmãos e irmãs, sermos utilizados por Deus na vida de outras pessoas. Porque às vezes outras pessoas dependem da palavra que Deus tem para liberar através da minha e da sua boca. E os irmãos de Nínive, eles dependiam da palavra que Deus transmitiu no caso, através do profeta Jonas. E quando Jonas realmente pregou para o povo de Nínive, eles se conscientizaram que estavam afastados e se voltaram para Deus. E irmãos e irmãs, a nossa obediência a Deus, ela não condiz somente com as consequências boas que colheremos no futuro, mas a nossa obediência a Deus vai retratar, vai sobre a vida de outras pessoas. Porque como eu tinha dito antes, a palavra que Deus transmite nos nossos corações, para nós transmitirmos para outras pessoas, pode impactar a vida delas. Porque Deus pode nos usar para transmitirmos a palavra dele para a vida de outras pessoas. Assim como foi em várias histórias da Bíblia. E irmãos e irmãs, nós não podemos hesitar em obedecer a Deus. Jonas, ele caiu no erro, mas ele se arrependeu. Infelizmente nós somos falhos, nós somos seres humanos, às vezes erramos até mesmo em obedecer a Deus. Só que nesse sentido, irmãos e irmãs, nós temos que ser como Jonas, que mesmo errando, ele se arrependeu e se voltou para Deus. E nós temos que ser assim também. Temos que nos voltarmos para Deus quando nós errarmos e corrigirmos, buscarmos corrigir o nosso erro, fazer o que Deus já nos ordenou fazer. Amém? Que esta palavra possa ter penetrado no seu coração e que Deus te abençoe imensamente. Amém? Que Deus te abençoe.